Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel ou Renan, você pode me chamar como você preferir. Está começando o nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 33 anos que estou usando aqui hoje uma camisa branca da Folsom com um colete de couro preto, cabelos castanhos e na minha frente está o meu outro babyzinho da House of Cruel. O nosso Plutão, afinal de contas, ele perambula pela família a cada 36 anos. Rodriguinho está aqui na minha frente. Eba. Rô, faça uma descrição sobre você, que você está vestindo e tudo mais, quem é você, e aí a gente começa o nosso papo. Muito bom. Oiê, sou o Rodrigo, tenho 36 anos. 26 anos. Tô um pouco nervoso. Sou um homem branco, tenho um cabelo cacheadinho, castanho, tenho um bigode, alguns piercings, algumas tatuagens, tenho uma bolsinha de urso, e é isso aí. A bolsinha de urso, ela é realmente parte do seu corpo, né? É um acessório importante que me segue... Quantas dessas você tem? Nossa, eu acho que eu já tive 4 dessas. Essa daqui já tá no fim também, ó, tadinha. Qualquer momento está rasgando. E você tem outra já pra substituir? Não tenho, infelizmente parou de vender. Se alguém achar, me mandem links. É campanha pela bolsinha do... Isso aí, que desenho que é? Urso Sem Curso. É um desenho do Cartoon. Muito fofinho. Mas ela fala algo sobre os gostos. Rô, se eu jogasse seu nome no Wikipedia, o que eu ia encontrar? Muito bom. Então, sou da Zona Leste, né? Sempre fui aqui de São Paulo. Um menino muito tímido. Acho que sou bastante introvertido, né? Sou workaholic completamente, trabalho, nossa, muito, e acho que minha vida, assim, vou começar já falando de sexualidade, né? Claro. A gente fala de infância, né, dessas coisas. Sou um homem gay, sempre soube que eu gostaria muito de homens. Olha, putz, fui pego. Homocentrado, né, gostamos de homocentrado hoje. Mas sempre soube que eu ia gostar muito de homens, acho que desde criança, assim, nossa, com 7, 8, 9 anos, eu já sabia que eu tinha um drive por homens, e sabia mais até, eu sabia que eu também seria pig, porque eu sempre senti algo, assim, nossa, cheiro de homem sempre foi algo que mexeu muito comigo, assim, né, não vou dizer que foi sexual, mas acho que é algo que sempre me trouxe uma luzinha, né, uma luzinha ali de que talvez eu teria alguma afinidade, né, por isso. E, enfim, na escola sempre fui muito introvertido também, né, mas também nunca escondi. Naquela idade que os meninos começam a falar de meninas, né, e de repente eu percebo que, acho que isso não faz muito sentido pra mim e tal. Sempre tive muito apoio dos meus amigos. Então, na escola, assim, nunca escondi que eu era gay. Nunca falei de fetiches também, né, acho que não coube muito. Mas em casa sempre foi uma situação terrível, né? Ser gay, assim. Tenho uma família de base uma fundação muito cristã. Eles são muito evangélicos, né? Então, em casa foi muito complicado. Acho que é um fun fact interessante que eu tenho um irmão que também é gay. Querido, mais velho. Lelê, te amo. Ele certamente estará assistindo aí em algum momento. E ele se assumiu antes pra minha família. Acho que é muito interessante isso, né? Acho que quando eu tinha 14 anos, ele tinha 16. Ele se assumiu. E minha família lidou super mal. Foi terrível pra eles, né? Enfim, minha mãe, meu pai choravam constantemente, assim, culpavam muito. Eles têm uma crença, assim, meio que de maldição, né? Que acompanha a família. E, enfim. Que tem outros viados na sua família? O meu avô era gay. E aí ele meio que escondeu isso por muito tempo, né? E hoje, assim... Hoje ele é falecido, né? Mas ele causava muito, bebia, ficava dando trabalho, traía minha avó com homens. E aí a minha família pega muito mal com isso, né? Então, acho que para todos eles, né? Para todos os filhos ali foi muito difícil essa situação. Então, quando se confrontaram, né, com essa situação do meu irmão, eu imagino que tenha sido uma barra para eles, né? Acho que eles, principalmente até pela fé, né? Acho que onde o pessoal deveria ir buscar apoio, eles são mais rechaçados ainda, né? De, poxa, você cuidou mal do seu filho, né? Você educou ele mal e hoje ele é gay. Mas assim, meu irmão também sempre foi muito certinho, né? Muito querido. Ele tinha um namoradinho fofinho. Ele sempre não bebia, não dava trabalho, não fazia nada. Então, o Lelê, embora foi um momento difícil, eu acho que foi superável, assim, né? Acho que a gente conseguiu lidar numa boa. Eu já fui mais
complicado. Eu, enfim, né, acho que depois que ele se assumiu foi um inferno em casa. Não queria mais pra mim, tipo, já pelo que eu via lá com eles, falei, nem quero passar por isso também, né? Não quero que eles saibam. Acho que eu vou viver minha vida até onde der, né? Enquanto eu estiver em casa, quando eu sair, vivo minhas verdades e acho que tá tudo certo. Um belo dia, tava na faculdade com 17 anos. Os meus pais. Acho que deu algum problema lá. A gente tinha um plano familiar de telefone, né? E aí deu algum problema e o meu pai precisou pegar o meu telefone para resolver umas coisas. Ele pegou meu celular, saiu de casa, sabia minha senha, né? E foi trabalhar e não me avisou. Nossa, gente, aí eu sabia que algo aconteceria, né? Porque tinha muitas coisas comprometedoras, né, no meu celular. Sempre gostei muito de homens, né, mais velhos, tal. Então, nesse momento eu já cultivava algumas relações desse formato. Tinha algumas mídias, né, comprometedoras no celular, alguns tapes com esses caras. Enfim, eles viram tudo, né? Assistiram tudo. Aí fiquei o dia inteiro, nossa, passando mal. Sabia que eu ia chegar em casa e ia ser uma tristeza, né? E dito e feito, cheguei em casa, minha mãe, meu pai trancados no quarto deles, chorando. Bati na porta e falei, oi gente, cheguei, estou em casa, tá tudo bem com vocês? Cheguei. Cheguei. 11 horas, né? Pós-aula. Aí, nossa, nem responderam, sabe? Beleza, fui dormir em paz no dia seguinte. Você pegou seu celular nesse dia? Não peguei. Nossa, não peguei. Aí no dia seguinte acordei, eles não conseguiram nem trabalhar, era um dia útil. Eles entraram no meu quarto 7 horas da manhã e ficaram falando na minha cabeça. Falando de Deus, sabe? De maldição, enfim, dessas coisas assim. E acho que tiveram alguns agravantes, né? Eles culparam muito dessa situação, assim, eles justificaram, acho que a reação deles muito pelo perigo. Você tá encontrando pessoas que você não conhece, você tá se expondo, você tá, sei lá, transando sem proteção, coisas assim, sabe? Ok, legítimo, né? Mas eu sinto que tinha um fundo. Pra eles ser gay também era difícil, sabe? Acho que o fato de serem homens e fato de serem homens mais velhos também era uma situação complicada pra eles. Deu uma semana ali, sosseguei e tal, né? Um pouco. É... É... E, enfim, né? Acho que quando eu superei um pouco dessa pira, assim, os climas, os ânimos deram uma acalmada. Voltei a encontrar, especialmente um dos caras. Aí, um fim de semana, enquanto eu estava lá na casa dele, minha mãe me ligou e falou assim, olha, filho, onde você tá? Aí, né, desmenti e falei, mano, por aí e tal, né? Aí ela... ela falou assim, Rô, de verdade, sei onde você tá, não gostaria que você voltasse pra casa. Se for pra você viver desse jeito, sem a gente, sem o nosso apoio, pra gente não vai dar. Aí, bom, fechou, né? Fiquei super triste, chorei e tal. Mas eu tava com um cara muito querido, Anderson. Espero que você esteja assistindo também. Ai. Daí, enfim, ele me acolheu super, né? Nesse tempo, eu passei um ano e meio fora de casa, né? Fiquei morando com ele. Comecei a trabalhar, inclusive, né? Nossa, Nessa época. Anderson recebeu por uma foda e ganhou um hóspede. Isso, foi. Assim, a gente já se via há um tempão, né? Ele era um dos caras que eu tinha registros no meu celular. Então, poxa vida, ele já sabia, né, que os meus pais tinham visto, sabia que eu tava meio mal e tal. E aí, quando ela ligou, ele já sabia do que se tratava, né? Ele mesmo que sugeriu, fica aqui então comigo até você ter aí pra onde voltar, né? Até você se resolver em casa e tal. Aí acabei ficando um tempão com eles. Nesse meio tempo que eu fiquei fora de casa, o meu irmão e a minha mãe fizeram psicologia, os dois. E acho que isso ajudou bastante eles a... Ele não, né? Ela, principalmente. A superar um pouco disso, a entender um pouco melhor esses lugares, né? Esses espaços. E o meu irmão começou a fazer uma sessão de reconciliação muito poderosa ali em casa, né? E aí a gente voltou. 2 anos depois, volto pra casa deles. E até hoje tentamos ter alguma relação, né? Mas com marcas, né? Acho que faz parte, né? Acho que é um pouco disso, minha sexualidade. Ela vem desse lugar. E aí tem fetiche também, né? Acho que também problemáticos. Mas amamos, né? Acho que a história de quem a gente tem que valorizá-las.
Quando eu, enfim, comecei a trabalhar, né? E acho que eu tenho esse perfil, né, de fuga. Acho que a família vai entender. A família é cruel. É muito difícil, assim. Acho que é muito difícil pra mim manter essa. Ah, eu tenho muitas coisas na cabeça passando, né? Não faço terapia, façam terapia pessoas que estão assistindo, né? Mas aí eu percebo isso, né? Que sempre que eu encontro alguma coisa na minha vida, assim, eu vou de cabeça, eu mergulho nisso, porque acho que me ajuda a fugir, né, da realidade, fugir das coisas que, enfim, não estão fazendo sentido. E aí eu lembro que teve um dia muito marcante pra mim. Inclusive você é uma pessoa que sempre esteve nesse começo, né? Acho que quando eu comecei a experienciar de fato o fetiche, e assim, acho que jovem, pornografia, acho que eu sempre tive essa vontade, eu sempre via, né? Acho que esses elementos do Pig sempre estiveram fazendo parte, né, do meu desejo, das coisas que eu queria experimentar. Mas quando, enfim, né, de maior, comecei a ter a oportunidade de experimentar isso. São Paulo é uma cidade muito grande, né, que tem muita coisa acontecendo. Então acho que a gente tem acesso a muitas coisas. Se abre um aplicativo, tem alguém a 100 metros de distância para você, né? Então acho que são portas que vão incentivando, né, ou facilitando, né, o acesso a algumas coisas. Aí lembro que eu tava trabalhando um dia, nossa, muito estressado, aquele dia horrível no trabalho. Chegou um momento que eu falei, ai, desisto, chega, não quero mais trabalhar hoje não. Saí do trabalho umas 5 horas da tarde, não queria voltar para casa, né? Acho que era um espaço ainda que não me acolhia tanto. Fui para um bar, ali, né, perto do meu trabalho mesmo. Enchi a cara, nossa, rastei assim, dia de semana, ia trabalhar no dia seguinte. Abri o aplicativo, achei a pessoa mais esquisita, suspeita e perigosa que eu poderia ter encontrado no meu raio de 500 metros. Combinei um rolê, né? Fui encontrar o cara. Ah, foi, tipo, péssimo, assim. Nossa, sabe aquela. Sabe, enfim, gozamos, né? Mas sabe quando você goza? Nossa, meu Deus. Não tem apreço nenhum pela pessoa que tá ali com você. De repente você pensa, por quê? Sabe? Nossa, por que que eu me sujeitei a fazer alguma coisa assim? Aí, enfim, muita culpa, né? Alcoolizado ainda, né? Acho que é importante relembrar que eu estava completamente alterado. Enfim, nos arrumamos ali, saímos. Fui para uma praça que tinha ali perto, sentei, devastado, assim, derrotado, no fundo do poço. Abri o Instagram e estava vendo uma live sua com o Preto Fetichista. Falando sobre Acho que eu nunca fetiche. soube dessa história. Nunca te contei esse Eu acho que eu momento? nunca soube. Esse foi bom, esse dia foi importante, assim. Acho que foi um. Foi um. Sabe, foi quando eu percebi que algo estava errado. Talvez eu devesse dar uma atenção para essa situação. Enfim, fui pra essa praça, sentei, abri o Instagram, vi essa live de vocês, e vocês estavam falando de uns temas muito básicos no bom sentido, assim, sabe? Eu não tava envolvido no universo. Então, ouvir vocês falando, assim, sobre isso foi tão importante pra mim naquele momento. Acho que pós-ressaquinha, sabe? Já tinha baixado o álcool, já tinha gozado, enfim. Então, ouvir vocês naquele momento foi muito importante pra mim. Falei, poxa, talvez tenha realmente uma comunidade inteira, né, falando sobre isso. Talvez não devesse ser fugir dessa situação, encará-la e tentar entender, né, a minha identidade no meio disso tudo, a minha sexualidade no meio disso tudo, né. Então, isso foi importante. Acho que teve esse dia que foi bem marcante. Acho que foi assim, um pouco do começo, assim, do fetichismo na minha vida. E aí eu comecei a frequentar espaços, né, mais fetichistas. Acho que um deles, inclusive, foi a Brutus. Antes de você me conhecer, inclusive, eu já te conhecia, né? Já te seguia muito nos seus canais, no seu Twitter. E uma vez eu fui lá na Brutus e vi, foi bem no começo, assim, eu acho que eu tava bem iniciante ainda, né, nesse universo. Aí lá na Brutus tem um segundo andar, né? Não sei se todo mundo já foi lá, na Casa da Luz. Uhum. Tem um sofazinho e tal. Aí eu cheguei lá pensando, olha, eu gosto muito de ursos, né? Então eu pensei, acho que vai ser um lugar interessante. Aí só fui casualmente pegar uma cerveja ali no bar do segundo andar e estava você fazendo um spanking, assim, hard com um menino no sofá. E falei, meu Deus, tem algo acontecendo aqui nesse lugar, né? E fiquei, nossa, encantado. Eu quero apanhar também, que isso, que delícia, né? Aí foi super gostoso, vários ursões, né? Pelados, aí um spanking acontecendo. Aí acho que foi uma porta de entrada, tá? Uma porta de entrada para começar a ter mais esse desejo, né? Para começar a experimentar essas coisas. Ai, foi uma delícia, gostamos muito.
E acho que foi daí pra frente, comecei terapia, importante dizer, né? Acho que foi uma ferramenta importante para eu ter chegado até onde eu cheguei. Muito focada nisso, né? Em aceitação. Acho que eu tenho bastante essa parada com culpa, né? Acho que a minha brisa é essa, assim. Acho que hoje, né? O que eu estou experienciando. Eu gosto muito de viver o fetiche, mas ainda assim, eu dropo bastante nesse sentido de... quando eu trago pra consciência o que rolou, sabe? O que tá rolando. Tipo, pô, eu gosto mesmo de humilhação. Gosto mesmo de apanhar. Gosto mesmo desse local de degradação, assim. Principalmente depois de gozar, acho que eu fico bastante não verbal, assim, sabe? Experienciando esse local de culpa mesmo, de vergonha. Inclusive, eu quis muito que você viesse, porque eu acho que dialoga muito com o que muita gente vivencia dentro do fetiche, que é o que a gente acaba chamando desse arrependimento pós-orgasmo, arrependimento pós-sessão e tudo mais. Eu lembro da nossa primeira sessão, você lembra? Posso falar? Pode. Eu lembro da nossa primeira sessão que, porra, eu fistei você, eu te amarrei, eu cuspi na tua cara, mijei em você, esporrei na tua cara, teu cu ficou vazando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você lembra disso tudo? Lembro. Eu lembro, tava lá. E depois que você gozou, você deitou em posição fetal e ficou assim, completamente awkward, quase chorando. E eu lembro que eu fui fazer after, eu deitei atrás de você, trouxe você pra mim, e aí a gente ficou conversando e você pegou e falou uma frase que eu nunca me esqueci, que acho que talvez você nem lembre dessa frase. Que você falou assim, porra, é muito gostoso estar aqui com o cu vazando, mas no mesmo momento eu estou extremamente arrependido disso. Nossa, babado. Não lembro, olha só. Mas, olha, é interessante, né? Porque é uma jornada, assim. Acho que, por exemplo, hoje, nossa, curtir com vocês, assim, curtir com a família, com muita liberdade, com muita intimidade, é algo que eu nossa, nunca me imaginaria fazendo, né? E de lá pra cá, muita coisa melhorou, né? Mas, nossa, é difícil, assim, teve muitos percalços. Acho que eu tive, inclusive, hoje é um problema ainda, né? Eu tenho abusado de substâncias também, né? Acho, tipo, pô, álcool é uma parada ruim, né? E acho que principalmente é um perigo, né? Você acabar usando isso como um elemento de fugir. Sim. Às vezes, né? Por exemplo, sei lá, foi lá, transei, foi legal, foi saudável, foi consentido, tudo maravilhoso, mas, poxa, depois eu saí tão mal, fui lá beber, sabe? Fui encher a cara. Então, acho que isso foi perigoso e segue sendo um pouco perigoso, acho que até hoje. Eu acho que esse é o grande X da coisa, né? Que eu acho que é quando você precisa, antes de qualquer coisa, começar a entender, não os porquês, mas a aceitação de entender de que tá tudo bem. É isso. E eu lembro que eu não vou lembrar exatamente a frase que eu te disse naquele momento, mas eu provavelmente devo ter dito assim, tá tudo bem. Porque eu acho que todo mundo já meio que passou nesse momento de... Eu já passei nesse momento de olhar e falar, porra, caralho, como é que pode ser bom? E eu acho que você passou por muito disso, por muito dessa negação do desejo. Muito. Nossa, a gente conversou muito já nessa vida. Muito. Dentro desse sentido de... E eu vejo hoje você muito mais relaxado com isso, assim. Foi. Tem outras questões, que aí são outras questões de hemorroidas da vida e tal, que estão... Verdade. Que estão complicando aí o seu negócio, mas eu acho que, por exemplo, hoje você já lida bem com levar um cuspão e uma mijada na cara e você termina de gozar e fala, eba! É isso. É ou não é? Muito. Nossa, é verdade, né? Teve até um outro fato muito engraçado que aconteceu, não sei se você vai lembrar. Mas eu lembro que quando a gente começou a conversar, você trouxe até uma lista de coisas, né? De fetiches que você gostava, que você praticava. E falava, né? Queria que você dissesse quais desses fazem sentido pra você. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu li a lista, assim... completamente chocado. Mas como é que esse homem tem tudo isso? Tem tempo de fazer como? Pois é, imagina. Eu ficava... Nossa, eu lembro até de ler, por exemplo, o CBT. E falava, imagina, jamais. Jamais faria algo assim.
E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Nas sessões e tal. Então, engraçado, né? Acho que é uma jornada de conhecimento, de abertura, né? Mas o CBT mesmo foi uma coisa que você pegou e falou assim, eu acho que eu não vou gostar. Imagina, é uma aflição profunda ouvindo isso a primeira vez, só de imaginar. Mas você nunca disse, não quero fazer. É. Outro também foi podolatria. Verdade, outra coisa que eu também... É doido isso, né? Porque como pig, acho que eu demorei até pra entender que eu gostava de pés também. Foi um caminho, né? Foi um caminho. E é bom hoje gostar e poder dizer livremente, assim, sabe? Eu gosto muito de mijo, de cuspe, de pé, de cheiros. Acho que é isso. É isso que é o meu carro-chefe. E acho que você traz até um elemento importante, né? Desses 2 últimos anos, que é as cirurgias anais que eu fiz. Acho que é importante falar sobre isso, porque acho que foi um elemento muito restritivo do meu prazer, assim, né? Então, pra quem não sabe, ninguém sabe, né? Eu operei 2 vezes nos últimos 2 anos, hemorroidas. E aí eu fiquei... Desde então, ainda tô um pouco nessa saga, né? De penetração. Ver se eu vou conseguir, Que né? eu continuo defendendo a ideia de que é mais da sua cabeça do que do seu cu. É muito. E Mas a gente já provou isso. é difícil, vai, é complicado Eu não mesmo. sei, você que tem que dizer se é complicado ou não. É. E, nossa, é tão bom, assim, é tão bom. Acho que prazer anal sempre fui mais passivo, né? Nossa, 95% passivo na minha vida sexual. E prazer anal é muito bom. Um beijo, Lelê, irmão que tá assistindo. Pra todos os meus familiares, colegas de trabalho. Mas eu falo isso pra todo mundo, tá? Sou assim, sou um livro aberto. E inclusive, é um feedback pros meus amigos, tá? Porque a gente, acho que como passivos, a gente precisa se unir mais. Porque eu lembro que eu aprendi com você, inclusive, que é possível gozar sem pegar no pau, por exemplo, sabe? Eu acho que a gente tá falando um pouco sobre isso, passivos. Enfim, acho que é uma outra conversa. Mas enfim, desde que eu operei a primeira vez... A House tá rindo aqui, tá assistindo. A Lu e o Yuri estão sentados aqui. Tem que dar esse disclaimer que depois fica até todos vocês ouvem uma risada aleatória, é a Lu e o Yuri. E nesses 2 últimos anos foi muito difícil, assim, porque, poxa vida, eu perdi uma das principais formas de prazer do meu corpo, né? Por medo, enfim, por recuperação. E acho que isso foi até uma... Acho que no começo, nossa, fiquei completamente assexual, assim. Fiquei zero tesão, não fiz nada. E num segundo momento, acho que agora eu tô voltando a mergulhar até um pouco mais de cabeça nos fetiches, sem o prazer anal, né? Então tenho curtido mais um sexo sem penetração, só curtindo uma parada mais pig aqui e tal, uma dominação aqui e ali. Então acho que é um elemento importante, né, desses últimos 2 anos que tenho vivido. Tenho apanhado mais no saco, muito bom. Recomendo a todos também. Acho que os subs estão falando um pouco disso. Acho que é um pouco disso, baby. Então, se a Sandy diria que é possível ter prazer anal, você diz que é possível ter prazer sem ser pelo anal. Nossa, muito. E é isso, né? O corpo é um parque de diversões, assim, né? Acho que a gente tem que explorar. É isso, acho que a minha caminhada até hoje me prova isso, que eu só descobri as melhores coisas, as melhores fontes de prazer do meu corpo quando eu estiver aberto a experimentar isso sem culpa, sem vergonha, sem julgamento, sem moralismo. Então, ainda tô nesse caminho, né? It's a work in progress. Sim. E é um caminho complicado, mas é um caminho delicioso, né? Mas você consegue mensurar o caminho que você fez para aquele menino que se arrependeu no instante em que gozou e que hoje tá lidando de boa com isso? Como é que foi isso para você? Nossa, boa pergunta. Acho que hoje eu sinto até orgulho e felicidade, sabia? Quando eu gozo, assim. Mas acho que também é importante falar isso, né? Eu tive esse histórico de acessar muito aplicativos. Olha, acho que a gente vai entrar num caminho importante aqui. Porque no passado, quando eu tinha muita vergonha, inclusive, né, de fazer algumas coisas ou de me colocar em alguns lugares, acho que o aplicativo, encontrar pessoas desconhecidas, foi um aspecto importante, assim, para mim, conseguir colocar o fetiche em prática.
Porque é uma pessoa que, enfim, poderia me humilhar ali e tal, ia ser bem degradante, mas no dia seguinte, acabou. Não é uma pessoa que eu conhecia, não ia ter nenhum tipo de contato com ela. E talvez fazer isso com uma pessoa que eu conheço, no dia seguinte falar com ela ia ser tão desgastante, sabe? Acho que isso era um problema, isso foi um problema. E hoje conseguir fazer isso com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu tenho uma intimidade, é muito importante, assim, é legal. Então, depois de gozar ou depois de ter uma sessão, algum momento fetichista, estar feliz é muito gostoso, assim. Acho que olhar pra trás e ver que eu, nossa, me sujeitei a tantas coisas, né, e me arrependi tanto de viver o que eu precisava viver, é muito feliz. É isso, acho que é uma felicidade imensa pra mim poder contar isso. Que bom. Não, Rolfinho, você é o nosso labrador, você sabe disso, né? Não existe tempo ruim com você, Rô. Que especial. Adoro. Querido, vamos lá. Estamos chegando no nosso fim do nosso bate-papo. Hoje em dia, como é que estão as coisas em casa? Você agora é uma gay com local. Verdade. Comprou seu próprio apartamento e tal, não sei o quê. Mas essas relações, você ter se aceito, foi importante para que os outros te aceitassem? Boa pergunta. Acho que... Olha, a minha brisa sempre foi muito mais dentro da minha cabeça, assim. Porque eu sempre tive uma ótima rede de apoio. Acho que, assim, pelo menos fora de casa, assim, né? Meus amigos, parceiros sexuais, né? Sempre foram muito queridos comigo. Então, até me assusta ter demorado tanto pra me aceitar ou ter conseguido entender a minha sexualidade, né? Então, poxa vida, agora que eu tenho um local lá no centro, acho que eu tenho conseguido viver um pouco mais de liberdade, né? Acho que liberdade é a palavra aqui da vez. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, baby. Tá tudo bem. Acho que foi uma ótima resposta, tá tudo certo. É bom. Acho que ainda tô me recuperando, né? Hoje em dia, das cirurgias, né? Acho que tem um pouco disso. Acho que quando a gente vai morar sozinho, a gente vai com muita sede ao pote, né? Então tô tentando dar uma maneirada. E aos poucos, ali no centro, nossa, a vida gay acontece, né? Então, tô indo aos pouquinhos, né? Acho que acho que foi bom eu ter chegado só aqui nesse momento de morar sozinho, porque acho que no passado eu teria dado muito errado. Teria. Então agora Teria dado muito errado. Teria, você sabe que teria. Muito, imagina. Imagina enfiando homens perigosos dentro de casa, não queremos isso, tá? Então hoje tá sendo muito, muito bom. Tá sendo muito bom. Bora pro nosso bate-bola? Bora. Tá preparado? Tô preparadíssimo. A gente sempre começa com uma cor. Vermelho. Um sonho. Um sonho? Ai, nunca mais precisar trabalhar. Mentira! Você Juro. ama trabalhar, workaholic. Eu uso de fuga, né? Eu precisaria encontrar outras fugas. Um superpoder. Superpoder? Nossa, teletransporte. Aproveitando o teletransporte, um país para visitar. Alemanha. Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e que eu não fiz? Nossa, mamado, hein? Baby, acho que não. Aqui na frente de todos, acho que não. E fora? Interessante. Aí vou ter que te responder depois. Com certeza, assim que as câmeras fecharem. Uma prática fetichista que você não fez, mas tem vontade. Fisting. Brincadeira. Já fez, sim. Fisting nos últimos 2 anos. Uma mijada na cara ou um tapa nas bolas? Nossa. Difícil essa, hein? Acho que hoje um tapa nas bolas. Mas me pergunte amanhã. Perguntarei. Eba. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria? Mudaria muitas coisas.
Acho que hoje, tô jovem ainda, né? Não vou dizer que com 26 anos a gente já perdeu muito tempo, mas eu acho que eu teria buscado ajuda profissional mais cedo. Acho que hoje eu vejo que eu perdi muito tempo com besteira, sabe? Se eu tivesse mais fundação, mais estrutura, eu teria aproveitado muito melhor. Eu mudaria isso. Justo. E se houvesse alguém para interpretar você no cinema, quem seria? Tony Ramos. Combina com a minha personalidade de hoje. Combina. Tem aqui. Uma pessoa que você admira na vida, viva ou morta. Olha. Vou trazer da cena. A Ravena e o Doguinho, uma dupla. Pode ser uma dupla? Pode ser uma Queridos, dupla. adoro eles. E quem é o Rodrigo pelo Rodrigo? Nossa, esse é babado, né? Olha, é um menino extremamente trabalhador, tímido, tadinho, foge muito, mas muito autêntico, muito honesto, sincero e buscando viver aí o melhor da vida, né? Lindinho. Levar. Gente, muito obrigado por vocês terem curtido e assistido até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Comenta aí, manda mensagem, manda pra todo mundo, manda pra aquele seu amigo que gosta de sentir o cheiro do sovaco e não fala nada, que tem vergonha. Olha só, estamos aí. Segue a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP, ou então, se essas redes caíram, você acessa www.mestrecruel.com ou lá no Kinkgram, a rede social fetichista feita por brasileiros para brasileiros. Pô, quer deixar suas redes ou elas são segredos? Não, pode ser. O meu Insta é o @SRVerdes. Ele é fechado, mas eu aceito todo mundo, gente. Ele é meio vanilla, né? Mas segue lá, gente. Estamos abertos. Tem os melhores amigos, né? Tem os melhores amigos que a coisa acontece. Yes, entrem nos melhores amigos. Então é isso. Gente, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Levar. E...